riqueza não começa no bolso. Ela começa na mente. Antes de qualquer resultado financeiro aparecer na sua vida, ele já foi aceito ou rejeitado pelo seu subconsciente. O subconsciente define aquilo que você acredita merecer. E tudo que você acredita profundamente acaba se tornando o seu padrão. Pessoas que constroem riqueza geralmente não têm apenas mais oportunidades. Elas têm uma programação mental diferente. Elas pensam em soluções, não apenas em problemas. Pensam em crescimento, não apenas em sobrevivência. O subconsciente rico enxerga o dinheiro como ferramenta. Já o subconsciente condicionado pela pobreza vê o dinheiro como algo perigoso, escasso ou inacessível. E aqui mora um ponto delicado, mas necessário de ser dito. A pobreza não causa apenas falta de dinheiro. Ela gera efeitos silenciosos e profundos na mente. A mentalidade de pobreza cria medo constante, medo de perder, medo de tentar, medo de errar. Ela ensina a evitar riscos a qualquer custo, mesmo quando o risco é o único caminho para a mudança. Ensina a aceitar pouco, a se contentar com o mínimo, a normalizar a escassez. Com o tempo, esse padrão se infiltra nas decisões diárias. A pessoa passa a escolher o que é seguro, não o que é transformador. Escolhe o imediato, não o que constrói futuro. O subconsciente funciona como um filtro. Se você acredita que enriquecer é impossível para você, ele fará questão de confirmar isso. Você vai ignorar oportunidades, sabotar avanços e se afastar de ambientes que poderiam mudar sua vida. Por outro lado, quando o subconsciente aceita a ideia de prosperidade, algo muda automaticamente. Você começa a prestar atenção em caminhos que antes ignorava, aprende com mais facilidade, se torna mais estratégico, age com mais intenção. A riqueza passa a ser construída no automático. Mais atenção. Isso não significa ignorar a realidade ou romantizar o dinheiro. Significa entender que a falta constante corrói a mente. A pobreza prolongada consome energia emocional. Ela gera estresse, ansiedade, conflitos e muitas vezes impede a pessoa de pensar além do agora. Não é falta de caráter, é desgaste mental. E é exatamente por isso que reprogramar o subconsciente não é luxo, é necessidade. Quando você muda o que acredita sobre dinheiro, muda como você reage a ele. Muda suas decisões, muda seus hábitos e, com o tempo, muda seus resultados. A riqueza sustentável nasce quando o subconsciente para de lutar contra o crescimento e passa a trabalhar a favor dele. Porque, no final das contas, o dinheiro apenas obedece à identidade que você construiu dentro de si. E a pergunta que fica é simples, mas poderosa. Se sua mente controla suas ações, quem está controlando sua mente? Porque quando a mente é treinada apenas para sobreviver, ela perde a capacidade de criar. A pobreza prolongada não rouba só recursos, ela rouba visão. Ela faz o futuro parecer distante demais, quase inalcançável. E quando o futuro perde valor, o presente passa a ser tudo o que importa. É nesse cenário que o subconsciente se adapta à escassez. Ele aprende a operar no modo de urgência. Tudo vira pressão, tudo vira necessidade imediata. E nesse estado, pensar grande parece perigoso. A mente começa a confundir estabilidade com estagnação, confunde segurança com medo de crescer. E assim, mesmo quando surge uma chance real de mudança, ela é rejeitada antes mesmo de ser compreendida. O subconsciente pobre não acredita em abundância, ele acredita em exceções. Aquilo funciona para os outros, não para mim. E essa frase, repetida em silêncio, se transforma em uma prisão invisível. Com o tempo, a pessoa passa a se auto-justificar. Justifica a falta de progresso. Justifica a repetição dos mesmos resultados. Justifica até a própria frustração. E isso é perigoso, porque o subconsciente não entende desculpas. Ele entende padrões. Enquanto isso, o subconsciente voltado para a riqueza opera de forma completamente diferente. Ele não foge do desconforto. Ele usa o desconforto como sinal de crescimento. Ele entende que errar faz parte do processo. Que aprender custa tempo, que construir algo sólido exige paciência. Essa mente não pergunta apenas quanto isso custa, mas quanto isso pode render. Não pensa apenas em gastar menos, mas em se tornar mais valiosa. A verdadeira diferença não está na quantidade de dinheiro, mas na forma de pensar sobre ele. Quando o subconsciente aceita que crescer é possível, a pessoa muda sua postura. Ela começa a investir em conhecimento, se afasta de ambientes que normalizam a escassez. E passa a agir como alguém que está construindo, não apenas resistindo. Aos poucos, o caos financeiro deixa de ser identidade e passa a ser apenas uma fase, porque a mente que aprende a gerar valor, inevitavelmente aprende a atrair recursos.
E nesse ponto, a riqueza deixa de ser um objetivo distante e passa a ser consequência. E existe um detalhe que quase ninguém fala. O subconsciente não responde ao que você deseja, ele responde ao que você pratica. Não adianta dizer que quer riqueza se suas decisões diárias continuam alinhadas à escassez. O subconsciente observa hábitos, não discursos. Ele aprende com ações repetidas. Quando alguém vive preso à mentalidade de pobreza, cada ganho vira alívio momentâneo, não construção. O dinheiro entra e sai rápido. Não porque a pessoa é irresponsável, mas porque o subconsciente não foi treinado para sustentar a abundância. Existe um limite invisível que muitas pessoas não conseguem ultrapassar. Sempre que chegam perto de crescer, algo acontece. Uma escolha errada, um gasto impulsivo, uma oportunidade ignorada. Isso não é azar, é autossabotagem inconsciente. O subconsciente tenta manter você no território que ele conhece, mesmo que esse território seja desconfortável, mesmo que doa. A pobreza mental cria familiaridade com o caos. Contas atrasadas se tornam normais. Estresse vira rotina. A luta constante passa a ser identidade. E quando alguém vive assim por muito tempo, passa a desconfiar da tranquilidade. Quando tudo vai bem, ela espera que algo dê errado. Já o subconsciente treinado para a riqueza busca estabilidade, clareza e expansão. Ele entende que dinheiro precisa de estrutura, controle emocional e visão de longo prazo. Essa mente aprende a adiar recompensas. Aprende a dizer não ao imediato para construir o duradouro. Aprende que riqueza não é impulso, é processo. E aos poucos algo muda profundamente. A pessoa deixa de correr atrás do dinheiro e passa a atrair oportunidades porque se torna mais preparada para elas. A pobreza limita escolhas, a riqueza amplia caminhos, mas ambas começam no mesmo lugar, na forma como você pensa, sente e reage ao dinheiro. Por isso, reprogramar o subconsciente não é sobre ficar rico rápido, é sobre parar de viver no limite. É sobre sair do modo sobrevivência e entrar no modo construção. Porque quando sua mente muda de nível, sua vida financeira inevitavelmente acompanha. E talvez a maior riqueza de todas seja justamente essa: não precisar mais lutar contra si mesmo para prosperar. E quanto mais você observa esse padrão, mais fica claro que a maior prisão não é a falta de dinheiro, mas a falta de permissão interna para crescer. Muitas pessoas até desejam prosperar, mas no fundo acreditam que riqueza vem acompanhada de culpa, de perda de valores ou de julgamento alheio. E enquanto essas crenças existirem, o subconsciente vai bloquear qualquer avanço real. Porque ele sempre escolhe proteger sua identidade atual, mesmo que essa identidade esteja ligada à escassez. A mentalidade de pobreza ensina que ganhar mais significa trabalhar até a exaustão, que dinheiro só vem com sofrimento, que prosperar é privilégio de poucos. E essas ideias, repetidas por anos, se transformam em leis internas. Leis que ninguém questiona, mas que comandam tudo. O problema é que o subconsciente obedece leis internas, não à lógica externa. Se você acredita que crescer é perigoso, ele vai garantir que você permaneça pequeno. Se acredita que dinheiro gera problemas, ele vai afastar o dinheiro de você. Já a mente treinada para prosperar associa riqueza à liberdade, ao tempo, à tranquilidade e à capacidade de escolher. Ela entende que dinheiro não muda caráter, apenas amplia aquilo que já existe. E por isso não tem medo de crescer. Essa mente começa a se perguntar: como posso gerar mais valor? Como posso me tornar indispensável? Como posso resolver problemas maiores? E quando essas perguntas mudam, as respostas mudam também. A pessoa passa a se educar financeiramente, a cuidar melhor da própria energia, a respeitar o próprio tempo e a construir com consistência. A pobreza exige esforço constante para se manter. A riqueza exige consciência para ser construída. E quando você percebe isso, entende que prosperar não é trair suas origens, não é se tornar alguém diferente, nem abandonar quem você ama. Prosperar é interromper um ciclo. É dizer, a partir de mim, isso muda. E essa decisão, quando aceita pelo subconsciente, se transforma em um ponto sem volta. Porque a mente que desperta para o crescimento nunca mais consegue se acomodar na escassez. No fim das contas, tudo se resume a uma decisão interna. Continuar repetindo padrões que mantêm você no limite ou assumir a responsabilidade de mudar a própria mente. A pobreza não começa na falta de dinheiro. Ela começa na falta de visão, na crença de que crescer é perigoso ou que prosperar não é para você. Da mesma forma, a riqueza não nasce do acaso. Ela nasce quando o subconsciente deixa de resistir ao crescimento e passa a trabalhar a favor dele.
Quando você muda o que aceita como verdade, muda o tipo de escolha que faz. E quando as escolhas mudam, os resultados inevitavelmente acompanham. Prosperar não é sorte, é alinhamento, é consciência, é constância, porque o dinheiro segue identidade, e a identidade nasce no subconsciente. A pergunta final é simples, mas poderosa. A sua mente está treinada para sobreviver ou para prosperar? Talvez o maior erro seja acreditar que o problema está apenas na falta de dinheiro, quando na verdade o maior bloqueio está na forma de pensar. Enquanto a mente estiver programada para sobreviver, qualquer riqueza será temporária. Enquanto o subconsciente enxergar crescimento como ameaça, o progresso sempre será sabotado. Riqueza não responde a desejo, ela responde a identidade. E identidade não se muda com motivação momentânea, mas com decisões conscientes repetidas todos os dias. Quem domina o próprio subconsciente não corre atrás do dinheiro. Constrói valor. E o dinheiro vem como consequência. A escassez aprisiona. A consciência liberta. E a partir do momento em que você entende isso, não existe volta. Ou você continua vivendo no limite, ou começa de vez a construir prosperidade. A escolha é sua. Se essa mensagem falou com você, deixe um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais conteúdos que despertam o melhor que existe dentro de você. Até o próximo vídeo.